Vamos lá, essa semana a gente vai falar sobre alguns tópicos muito importantes também, o conceito de derivação, tá? Hoje a gente vai continuar aquela parte de aproximações, só que hoje a gente vai falar de diferenciais, tá? Na aula anterior nós falamos sobre aproximações lineares, é questão de prova, vai estar na tua prova isso, tá? E por falar em prova, nessa próxima prova, prova de sexta, ela vai ter um tempo a mais, né? Porque acumula conteúdo de 2 semanas. E também eu resolvi colocar uma questão extra, tá? Então, coloquei uma questão extra valendo 1 ponto extra para quem você vai fazer a prova valendo 9. E tem mais uma questãozinha. Agora não vai começar a tentar fazer a questão, né? Logo, tenta fazer as outras, que já... Não que a questão extra seja difícil, na verdade, ela é até mais fácil que outras lá da prova. Mas coloquei uma questãozinha extra lá que eu achei bonitinha. Tá valendo 1 ponto extra para vocês, para ver se vocês alavancam aí as notas de vocês. De nada. E aí, hoje a gente vai falar sobre diferenciais e regra de L'Hopital, tá? Que é uma regra interessante para a gente calcular determinados tipos de limite. E na aula que vem a gente vai ter uma aula muito importante que é sobre máximos e mínimos, tá? Então, é um tópico muito importante para que a gente prossiga no nosso entendimento do conceito de derivação, tá? De derivada de funções. E o tópico de máximos e mínimos é muito importante também porque a gente dá o passo inicial ali para a parte de construção de gráficos de funções, tá? Vocês vão ver que a gente vai... Um dos objetivos aqui que a gente usa... A gente vai usar o conceito de derivada para a gente poder construir gráficos de funções através dos conceitos que a gente estudou em derivadas de funções, tá? Então a gente vai usar teste da primeira derivada, teste da segunda derivada para poder classificar os pontos em máximos, mínimo, ponto de inflexão, todas essas coisas assim que vocês ainda vão ver, tá? Então é uma aula muito importante, você não pode perder, tá? Bom, eu acho que é só isso, tá? Vamos lá para nossa aula, nossa 14ª aula. Hoje a gente vai falar sobre diferenciais e regra de L'Hopital, como a gente falou, tá? Hoje, 16 de outubro. Então, na aula anterior, a gente abordou como eu falei, a gente abordou um conceito importante, que foi o conceito de aproximações lineares. E hoje a gente vai falar de diferenciais, que também é um conceito muito importante, essa parte de derivada de funções. E vocês vão ver que a gente vai conseguir também usar diferencial para fazer determinadas aproximações, estimativas de erro, em medições, essas coisas, tá? Bom, mas o que é essa diferencial, né? Até então, o que a gente viu, esse quociente dy sobre dx, foi um quociente apenas que representava a derivada de uma função, certo? A gente usou essa espécie de notação aqui para representar a derivada da função f, tá? Mas com o conceito de diferencial, a gente vai começar a visualizar esse quociente sob uma outra perspectiva, tá bom? A gente vai ver agora isso como um quociente entre 2 incrementos, entre 2 acréscimos, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? E para a gente entender isso, vamos partir do princípio de que nós temos o gráfico de uma função, tá? Uma função derivável. E aí a gente vai tomar esse ponto x, f de x, sobre o gráfico dessa função, tá bom? Então, aqui no quadro, vamos aqui para o quadro rapidinho. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou tomando esse ponto de coordenadas x e f de x sobre o gráfico dessa função, e aí eu vou considerar um certo acréscimo a partir do ponto x, um acréscimo de tamanho ΔX. Tá? Um ΔX. Então esse ponto aqui vai ser o ponto x mais ΔX. Tudo bem? Porque é o ponto x mais esse pedacinho ΔX que vai ser um acréscimo. Em geral, nós estaremos interessados em verificar
o que vai acontecer quando nós tomarmos um acréscimo pequeno, né? O que me interessa aqui são acréscimos pequenos. Tá? Mas coloquei assim só para a gente poder visualizar legal. Bom, tomando esse ponto, se a gente quiser calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função f nesse ponto, que nada mais é que a linearização dessa função, né, como a gente viu na aula anterior, vocês devem lembrar que a linearização vai ser dada por isso aqui, né? Essa imagem da função no ponto. Se eu tomar esse ponto aqui como um ponto P, tá? Vou tomar um ponto P qualquer aqui só para diferenciar, tá? Mais a derivada da função no ponto P vezes x menos P. Tá? Então, foi isso aqui que a gente viu na aula anterior. E nós vimos que para valores próximos do ponto P, como se esse ponto aqui fosse o ponto P, tá? Para valores cada vez mais próximos dele, a gente pode aproximar os valores da função pelos valores da linearização da função. Né? E foi isso que a gente viu na aula anterior. E o que a gente vai querer ver hoje vai ser uma outra abordagem, que vai ser a seguinte. Bom, primeiro quando eu tomo esse ponto f de x mais delta x, x mais delta x, aqui eu vou ter a imagem daquele ponto, né? F de x mais delta x. Portanto, se eu olhar para essa diferença aqui, ó, aqui nós teremos a diferença entre f de x mais delta x e f de x, que a gente pode chamar de delta y aqui. Ó. Esse delta y, ele vai ser nada mais, nada menos que essa diferença, f de x mais delta x menos f de x. Ou seja, se eu tomo um acréscimo delta x, esse acréscimo delta x vai refletir na função f um determinado acréscimo delta y. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Nada novo, né? A gente já falou sobre acréscimos desse tipo. Mas o que a gente vai estar interessado agora em saber é o que vai acontecer quando, a partir desse ponto x, se nós tomarmos um acréscimo dx, onde esse dx ele vai coincidir com o delta x, tá? Esse dx ele vai ser igual a esse delta x, vou até anotar isso aqui. Agora, se eu tomar esse acréscimo, o que acontece com o acréscimo na reta tangente? É isso que eu vou estar interessado agora em saber. Tá? Eu estava aqui, tomei esse acréscimo dx, que é igual a delta x. O que vai acontecer na reta tangente? Bom, a reta tangente vai sofrer esse acréscimo aqui, ó. Essa variação, daqui até aqui. Concorda? Tudo bem? Bom, eu vou chamar esse pedacinho, esse acréscimo de dy. Esse dy vai ser o acréscimo na reta tangente referente ao acréscimo dx. Tudo bem? Bom, essa reta tangente ela tem uma certa inclinação alfa, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, essa mesma inclinação. E nós vimos que a derivada da função em um certo ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função desse ponto. Não foi isso que nós vimos? Então, o que nós vimos foi que a derivada da função f nesse ponto x, se eu calcular a derivada da função f nesse ponto x, essa derivada vai ser o coeficiente angular da reta tangente, né? Que nada mais é que a tangente da inclinação, não é isso? É a tangente da inclinação. Mas se eu olhar para esse triângulozinho, que é um triângulo retângulo, a tangente desse ângulo alfa vai ser o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. dy sobre dx. É dy sobre dx. Então, olha só, o que nós chegamos foi em uma nova interpretação. E parece que através de uma nova interpretação, parece que nós chegamos
naquela mesma notação que nós adotamos logo no início. Que eu falei para vocês que a derivada da função em um ponto, derivada da função f, f' de x, é esse quociente, que é dy dx. Só que agora, nós não estamos vendo isso como apenas uma notação. Nós estamos vendo isso agora como um quociente de incrementos. Quais incrementos? O incremento na reta tangente, dy, referente ao incremento dx. Ok? Então, a gente consegue visualizar, a partir de agora, essa derivada da função no ponto x como esse quociente. E mais, se eu quiser agora, isso aqui como não é mais uma notação, é um quociente de incremento, eu posso passar esse dx para cá. Posso passar esse dx para cá e a gente obtém isso aqui, ó. Que esse dy é igual à derivada da função dx, tá? Vezes dx. Tudo bem? Então, isso agora vai ser uma novidade para a gente. Está sendo uma novidade para a gente. E observa o seguinte. Como nós estamos interessados em fazer esse ΔX, ou, consequentemente, o dx, né, já que são iguais, a gente tomou eles com a mesma medida, fazer eles cada vez menores, você concorda que quanto menor for esse incremento, mais próximo o ΔY vai estar do dy? Concorda com isso? Porque esse ponto aqui, olha, ele vem se aproximando desse ponto, já que eu estou fazendo esse ΔX aqui se aproximar do x, né? O ΔX, desculpa, se aproximar de zero. Então, esse ponto se aproxima desse. Então, o valor, esse comprimento aqui, ó, pela função f, ele vai se aproximar cada vez mais desse dy. Ou seja, a reta tangente, essa diferencial, que a gente vai chamar de diferencial, se aproxima cada vez mais da variação na função f. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que para valores de ΔX cada vez menores, a variação na função, que é o ΔY, vai ser aproximadamente igual a esse dy, tá? Que por sua vez a gente já sabe que é igual a f' de x dx. Então, se você quiser aproximar uma variação em f, agora você pode usar essa expressão que a gente vai chamar de diferencial da função f. Tudo bem? E mais, se eu olhar para cá, para essa expressão, eu posso entender isso aqui até como uma função. Posso entender que para cada acréscimo dx, eu vou obter um acréscimo dy. Tomando, obviamente, a derivada em um ponto fixo aqui, né? Então, para cada acréscimo dx, eu vou ter um acréscimo dy. Então, eu posso entender isso como uma função, tá? Que é o que vai aparecer aqui no slide para vocês. Então, olha só. Essa diferença aqui, que é o ΔY, que a gente viu inicialmente, que é o f de x mais ΔX menos f de x, ele vai poder ser aproximado por dy, sendo dy igual a derivada da função vezes dx, tá bom? Que é o que a gente vai chamar de diferencial. Se nós fixarmos o x, a gente pode entender essa igualdade como uma função, tá? O dy variando de acordo com o dx. Então, para cada variação dx, você tem um dy correspondente. A essa função nós chamamos de diferencial. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, professor, mas como é que isso pode ser usado? Como é que isso pode ser aplicado? Por exemplo, vamos tomar esse exemplo, que é um exemplo bem lúdico para a gente entender. Olha, eu quero inicialmente comparar os valores de ΔY e dy, se a função f de x for essa, quando x varia de 2 para 2,05. Então, deixa eu anotar aqui a função. A função é f de x igual a x ao cubo
mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá? Quero quando x varia de 2 a 2,05. Então vamos olhar agora quem que vai ser o ΔY. O ΔY seria quem? Seria o f de 2,05 menos o f de 2. Concorda? Lembrando que o incremento aqui em x, que seria o ΔX ou dx, ele é a diferença entre esses camaradas, que é 0,05. Tudo bem? Tá bom? Bom, então vamos ver agora quanto que varia realmente, quanto que varia a função, que é quando eu calculo o ΔY, tá? Então, eu tenho que calcular essas diferenças. Bom, o f, a imagem pela função f do ponto 2,05 é 2,05 ao cubo mais 2,05 ao quadrado menos 2 vezes 2,05 mais 1. Então, eu tenho que calcular isso aqui, tá? Isso aqui vai dar, obviamente eu não vou calcular tudo isso. Isso aí vai dar 9,717625. Tá bom? Então, se você fizer esse cálculo aí, você vai obter a imagem pela função f do ponto 2,05, isso aí. Observa que essa função simples, para calcular a imagem nesse ponto, dá um trabalho. Tudo bem? Observa isso. Agora eu vou calcular a imagem do ponto 2. Bom, o ponto 2 vai ser 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Isso aqui, quando você fizer a conta, isso vai dar 9. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, quando o x passa de 2 para 2,05, a variação na função vai ser de quanto? O ΔY vai ser de quanto? Vai ser de 9,717625 menos 9, que é a imagem do f de 2,05, menos a imagem de 2, né? A imagem de 2 que é 9. Então, esse ΔY aqui, que é a variação, de fato, a variação da função vai ser 0,717625. Tá bom? Então, esse seria o ΔY. Só que observe o trabalho que a gente teve. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o conceito diferencial para calcular essa variação de maneira aproximada. Então, o que eu faço para calcular a variação? Através da diferencial. Eu calculo dy, lembrando que dy é a derivada da função f vezes dx. Tudo bem? Então, o que vai ser esse dy? Vai ser a derivada da função f. Tem que calcular lá, né? Então, é 3x ao quadrado mais 2x menos 2, não esquece do parênteses aqui, dx. Tudo bem? Então, a derivada da função f é essa. Tá? E observa que a gente está partindo do ponto x igual a 2. Então, meu dx, ele vai ser quanto? Quanto que vai ser o dx aqui, gente? 0,05. Vai ser esse mesmo ΔX aqui, ó. Esse ΔX vai ser o próprio dx, como a gente tomou aqui, ó. dx, ΔX. Mesmo acréscimo, tá? Então, esse camarada aqui vai ser de 0,05 e o ponto x vai ser o ponto x igual a quanto? X igual a 2, que é de onde eu estou partindo. Tudo bem? Então, estou partindo do 2 e acrescentando 0,05. Então, essa diferencial vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 2 vezes 0,05. Tá? Quando você calcular isso aqui, isso vai dar exatamente 0,7. Isso vai dar 0,7. E observa que esse resultado ele vai ser uma aproximação para a variação da função real. Tudo bem? Então, a diferencial vai nos ajudar nesse sentido, principalmente, tá? A gente conseguir aproximações aí para as nossas funções. Tudo bem?
Também dá. Isso. É uma boa observação. Ele pergunta se dá para fazer por aproximação linear. Linear também dá, ok? Mas é um outro conceito que também nos ajuda, tá? Bom, uma observação importante é que, obviamente, existe um erro nessa aproximação. Tudo bem? Existe um erro. Tá? Então, esse erro, a gente considerar o erro absoluto, é nada mais que o módulo da diferença entre o valor real e o valor que vai ser medido ou aproximado. Tudo bem? Então, você calcula essa diferença, você tem o erro absoluto. O erro relativo vai ser essa diferença dividido pelo valor medido ou aproximado. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos tomar esse exemplo agora. A aresta de um cubo mede 10 centímetros, com um possível erro de medida de 0,1 centímetros. Use a diferencial para estimar o erro máximo possível no cálculo do volume do cubo. Como é que a gente iria fazer aí para a gente usar a diferencial para verificar a partir do erro de medida da aresta do cubo, o erro é de 0,1 centímetros, pode ser para mais ou pode ser para menos, tudo bem? Qual que vai ser, como que esse erro vai se refletir no erro do cálculo do volume desse cubo? Tenho que usar a fórmula do volume do cubo, muito bem. E se a aresta do cubo tiver uma medida x, então o volume do cubo, ele é calculado como aresta ao cubo, x ao cubo. Não é isso? Então, quando ele me diz que o erro na medida da aresta é de 0,1 centímetros, então ele tá me dizendo que esse dx aqui ele vai ser mais ou menos 0,1 centímetros. Tudo bem? Pode ser para mais ou pode ser para menos. Alguma dúvida? Eu quero saber como que esse erro vai se refletir no volume, usando diferencial. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou calcular a diferencial, vou reescrever essa fórmula assim, né? V igual a x ao cubo. E vou calcular a diferencial de V. Tá bom? Então, olha como vai ficar. dV vai ser a derivada em relação a x. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado dx. Belezinha? Alguma dúvida? Bom, ele quer o erro em V, né, do volume, quando a aresta for 10 centímetros, né, com erro de 0,1 para mais ou para menos. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou substituir o 10, então 3 vezes 10 ao quadrado, e o dx aqui a gente viu que é mais ou menos 0,1. Isso aqui vai dar 30, né? Mais ou menos 30. Mais ou menos 30, que vai ser o nosso dV, tá? A unidade está em centímetros, né? Então, centímetros cúbicos, que é no volume. Então, uma variação na medida da aresta de 0,1 centímetro ocasiona uma variação na medida do volume de 30 centímetros cúbicos. Ok? Alguma dúvida? E aí, se eu quiser verificar o erro relativo, basta eu pegar, por exemplo, esse resultado, que foi o erro absoluto, desculpa, foi o erro máximo na medida do volume, e dividir pelo valor real do volume. É só eu fazer dV sobre V, que vai ser o erro relativo, né? Então, 30 dividido por V, quando x for 10, vai dar 10 ao cubo, tá? 10 ao cubo, isso aqui, fazendo o cálculo, isso aqui vai dar 3%, tá? Um erro relativo de 3%. Ok? Tudo bem? Então, esse é mais um conceito importante, que é quando você vai calcular o erro relativo em relação à medida que você está fazendo, tá? Que eu estou fazendo a medida para a aresta x igual a 10. Estou tomando x igual a 10. 10 centímetros. Então, qual que vai ser o volume quando x é 10? Então, vai ser 10 ao cubo. Tá? Fazendo esse cálculo, vai dar 3% aí. Alguma dúvida?
Sim ou não? Não? Tá bom, então vamos passar. Essa aplicaçãozinha aqui eu peguei lá do livro do Stuart, tá? Eu achei bonitinha e trabalho um pouco essa estimativa aí de erro também. Diz assim, ó. Quando o sangue flui ao longo de um vaso sanguíneo, o fluxo, é o volume de sangue por unidade de tempo que passa por um ponto dado, ele é proporcional à quarta potência do raio do vaso. Tá? Ou seja, o fluxo é igual a uma constante K, tá? Vezes a quarta potência do raio. Esta equação é conhecida como a lei de Poiseuille. Tá? Uma artéria parcialmente obstruída pode ser alargada por uma operação chamada angioplastia, na qual um catéter balão é inflado dentro da artéria a fim de aumentá-la e restaurar o fluxo normal de sangue. Tá bom? Aí olha o que ele pergunta. Mostre que uma variação relativa em F, quando ele fala de variação relativa, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Calcular a diferencial de F e dividir por F. Tudo bem? Então, mostre que uma variação relativa em F é cerca de 4 vezes a variação relativa em R. Temos que mostrar isso inicialmente e depois ele ainda pergunta como o aumento de 5% no raio afeta o fluxo de sangue. Tá bom? Como que um aumento no raio vai afetar o fluxo de sangue de 5%, né? Então, como ele quer a variação relativa, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai calcular a diferencial de F e vai dividir por F. Então, a função F é K vezes a quarta potência do raio, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular a diferencial de F dividido por F, para eu verificar a variação relativa. Tudo bem? Então, isso vai ser igual. Quem que vai ser a diferencial de F? Vai ser K é constante, então deixa o K aqui. Tá? Vezes derivada de R a quarta é 4R ao cubo dr. Isso aqui dividido por F, mas o F é quem? O F é K vezes R a quarta. Tudo bem? Eu vou repetir aqui, K vezes R a quarta. Então daqui, ó, a gente pode cancelar já esse K com esse K. Esse R ao cubo com R daqui, 3 daqui a gente pode cancelar. Então, esse dF sobre F vai ser 4 vezes dr sobre R. Que é dr sobre R. Que era o que a gente queria mostrar. Tudo bem? Nós queríamos mostrar que a variação relativa no fluxo é 4 vezes que a variação relativa no raio. Tudo bem? E a segunda pergunta, ele pergunta como o aumento de 5% no raio afeta o fluxo de sangue. Bom, se eu variar 5% no raio, já que a variação relativa no fluxo é 4 vezes a variação relativa do raio, então o aumento de 5% no raio vai ser refletido no fluxo como? De 20%. Alguma dúvida nesse tópico? Não? Então vamos pular para o outro tópico que vai estar na tua prova também, ok? Que é o tópico de regra de L'Hopital. Vai ter um limitezinho lá para te resolver por L'Hopital. Ou não, né? Ou não, que eu digo, pode resolver por L'Hopital ou não. Bom, esse teorema é um teorema que muitos alunos, quando começam o curso de cálculo 1, já querem usar. Né? A sequência didática que nós utilizamos aqui, geralmente, é trabalhar limite, depois derivada, depois integral. Né? E aí, quando a gente ainda está lá em limite, o aluno que já se antecipa nos estudos, obviamente, ou então que já descobriu como que, mesmo que não saiba ainda o que é derivada, mas já descobriu como que pode usar o teorema de L'Hopital, aí o aluno já quer usar
o teorema de L'Hopital. Tá bom? Pode usar? Pode. Desde que você saiba usar ele, né? Saiba usar no sentido de que você tem que atender as hipóteses dele direitinho, tá? Mas a gente deixa para falar do teorema de L'Hopital agora porque a gente precisa do conceito de derivada primeiro, tá? Por isso que a gente fala dele só agora, tá? Então mostra lá o teorema para a gente, por favor. Essa regra de L'Hopital nos diz o seguinte, ó. Suponha que f e g sejam duas funções deriváveis e a segunda função, a derivada da segunda função, a função g, seja diferente de zero em um intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente o a. E suponha que o limite das duas funções, quando x tende ao ponto A, vá para zero, ou que o limite das duas funções, quando x tende ao ponto A, vá para mais ou para menos infinito. Tudo bem? Então, primeira coisa, essas são as hipóteses. Ou o limite das duas funções precisa ir para zero, ou tem que ir para infinito. Tudo bem? Se isso acontecer, então o teorema nos garante que o limite do quociente entre essas duas funções, o limite da f de x sobre a g de x, é igual ao limite do quociente das derivadas dessas duas funções. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular o limite desse quociente, f sobre g, se a de cima e a de baixo forem ambas para zero ou ambas para infinito, aí não pode ir uma para zero e outra para infinito. Aí não pode. Aí está quebrando as hipóteses do teorema. Mas se ambas forem para zero ou para infinito, aí você pode dizer que o limite desse quociente é igual ao limite do quociente das derivadas dessas duas funções. Tudo bem? Obviamente, se esse limite existir, tá? O limite do lado direito existir. E esse limite, esse teorema também pode ser usado quando x tende para o ponto A, ou quando x tende para mais ou para menos infinito. Ou também quando x tende para o ponto A pela direita ou pela esquerda. Tá? Então é um teorema bem abrangente, bem legal para a gente poder utilizar agora. Tá? E ele facilita bastante o cálculo de certos limites. Alguns limites que a gente tem que manipular algebricamente, encontrar ali, aí com o L'Hopital às vezes sai bem tranquilo. Tá? Vamos ver alguns exemplos para a gente treinar bastante esse teorema de L'Hopital, tá? Lembrando que na prova ainda tem taxas relacionadas e o que mais? Taxas relacionadas e tem mais uma coisa, né? A taxa relacionada, a aproximação linear, regra de L'Hopital. Tem mais uma questão que eu não estou lembrado agora. Depois eu olho ali, tá? Só para a gente relembrar, não se perder aí, porque acumula o conteúdo das 2 semanas, tá bom? Bom, esse limite aqui a gente sabe como a gente pode calcular ele, sem usar L'Hopital, tá? Para esse tipo de limite aqui não é interessante ficar usando L'Hopital, porque a gente sai rápido isso, né? Mas vamos usar L'Hopital só para a gente treinar, tá? A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é obrigatório, é você verificar se esse limite atende às hipóteses de L'Hopital. O que significa atender às hipóteses? É saber se quando x tende a 2, a função do numerador vai para zero e a do denominador também, ou se a função do numerador vai para mais ou para menos infinito e a do denominador também. Tá? Então vamos ver. Bom, se x tende a 2, o limite de x ao cubo menos 8 é 2 ao cubo menos 8, que dá 8 menos 8, que dá 0. Tudo bem? Então a de cima vai para 0. E se x tende a 2, a função x menos 2 vai para 2 menos 2, que dá 0 também.
Tá bom? Então, a indeterminação que vai ser gerada por esse limite, inicialmente, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu vou colocar assim, ó, só para indicar que esse limite está satisfazendo a indeterminação que diz a hipótese do teorema de L'Hopital. Tudo bem? 0 sobre 0. Então, a partir de agora, eu posso usar o teorema de L'Hopital. Isso fazer essa análise é critério essencial para que você resolva corretamente o problema. Tá bom? Porque se não tiver satisfeito a hipótese, aí você não pode usar o teorema de L'Hopital. Tá? Isso é importante. Assim, portanto, por L'Hopital, o que acontece? O limite, quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, ele vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, continua, normal, da derivada da função do numerador dividido pela derivada da função do denominador. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 2, a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 8, 0. Derivada de x é 1. Derivada de menos 2 é 0. Então, ficou o limite de 3x ao quadrado quando x tende a 2. Bom, mas esse limite aí é bem simples. Essa função aqui, essa nova função está definida em 2, é contínua em 2, porque é polinomial. Então, é só substituir, encontrar a imagem, né? Então, 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 3 vezes 4, que dá 12. Então, esse limite aqui, ele é igual a 12. Tá bom? Ele é igual a 12. Ok? Diga. Como assim? Se só o denominador for para 0 e o numerador for para outro valor, aí não pode usar L'Hopital. Tem que ser 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, obrigatoriamente, tá? Agora, tem casos em que, por exemplo, não recai diretamente na indeterminação de L'Hopital. Porém, se você manipular a tua função, tu consegue fazer com que apareça a indeterminação de L'Hopital. Aí, depois dessa manipulação, você pode usar. A gente vai ver alguns casos como esse, tá? São bem interessantes, por sinal. Olha esse. Letra B. Limite, quando x tende a 1, de x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3, tudo isso dividido por x à quarta menos 1. Então, vamos lá. Então, vamos verificar para onde vai o limite quando x tende a 1 da função x à quinta menos 6x ao cubo mais 8x menos 3. Bom, essa função vai para 1 à quinta menos 6 vezes 1 ao cubo mais 8 vezes 1 menos 3. Isso aqui vai dar 6 negativo com 3 negativo menos 9. 8 mais 1, 9. 9 menos 9, 0. Então, o numerador vai para 0, tá? E o denominador também vai para 0. Tá? X à quarta menos 1 é 1 à quarta menos 1, que dá 0. Então, esse limite, ele atende às hipóteses do teorema de L'Hopital, da regra de L'Hopital. X à quarta menos 1.
Isso aqui vai ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, a gente pode usar L'Hopital. Aí a gente deriva o numerador e deriva o denominador. Tá? Logo, por L'Hopital, então esse limite aqui de x à quinta menos 6 x ao cubo mais 8x menos 3 sobre x à quarta menos 1, ele vai ser igual ao limite das derivadas, tá? Deixa eu simplificar aqui as contas. Vai ser o limite da derivada do de cima sobre a derivada do de baixo, tá? Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de derivada de x ao cubo, desculpa, x à quinta é 5x à quarta, menos derivada de 6x ao cubo é 18x ao quadrado. Derivada de 8x é 8. Sobre derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Derivada de menos 1 é 0. Tá? Então, essa função ela é racional, ela é contínua. Tá? E o 1 está no domínio dela. Então, é só substituir. Você vai ficar 5 vezes 1 à quarta. 5 vezes 1 à quarta. Menos 18 vezes 1 ao quadrado mais 8. Sobre 4 vezes 1 ao cubo, tá? Isso aqui vai dar menos 18 mais 8 dá menos 10. 5 menos 10 dá menos 5 sobre 4. Tá bom? Menos 5 sobre 4. É esse limite aí. Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo bem, né? Bom, próximo. E esse aqui? Limite do seno de AX sobre X quando X tende a 0. Ah, lembrei aqui. É que eu abri a prova aqui. A outra questão, na verdade, é do conteúdo que a gente vai ver na próxima aula. Então, tem uma de taxas relacionadas, tem uma de aproximação linear, uma de... Você pode usar L'Hopital ou não, vai depender lá do que você vai ver. E uma sobre máximos e mínimos, tá? E uma extra. Como a gente falou, logo no início da aula, vai ter uma questãozinha extra valendo 1 ponto, tá? Bom, então vamos lá. Limite quando x tende a quando x tende a 0, do seno de AX sobre X. Bom, sem usar L'Hopital, a gente mostrou, através de um apelo geométrico, que o seno de x sobre x, o limite dessa função quando x tende a 0 é 1, que é o limite fundamental trigonométrico. Tá? A gente usou um argumento geométrico lá, usando o ciclo trigonométrico, etc. Aqui está ligeiramente diferente, porque tem esse A. Tá? A gente poderia resolver esse limite fazendo uma mudança de variável, né? Fazendo esse AX igual a uma outra variável. Mas aqui por L'Hopital é bem simples, tá? É bem simples. É só a gente verificar. Quando x tende a 0, o seno de A vezes x vai para onde? Vai para 0, porque fica seno de A vezes 0 dá 0, e o seno de 0 é 0. Então, o numerador, ele vai para 0. E o denominador, quando x tende a 0, o x tende a 0. Então, o denominador vai para 0 também.
Bom, então a gente já tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok? Então a gente vai usar L'Hopital. Então, por L'Hopital, só não esquece de citar o teorema, caso você precise utilizar ele. Tá? Tem que dizer lá, usando L'Hopital e tal. Tá? Então, esse limite aqui vai ser limite quando x tende a 0, do seno de A vezes x sobre x, vai ser igual ao limite quando x tende a 0, da derivada do seno de AX dividido pela derivada de x. Deriva em cima, deriva embaixo. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 0. Bom, embaixo é mais fácil, né? Derivada de x em relação a x é 1. E a derivada do seno de AX? Cosseno de AX, certo? Só isso? Não, aí vezes A, que é a derivada de AX, vezes a derivada de AX é A. Tá? Usando a regra da cadeia. Tá bom? Aí agora fica fácil, porque quando x tende a 0, a função cosseno está definida em 0, obviamente, o denominador é 1, não temos problema, então isso aqui vai ser o cosseno de A vezes 0, vezes A. Só que A vezes 0 dá 0, cosseno de 0 é 1, então A vezes 1 dá A. Então esse limite ali é A. Olha que bacana. Ok? Tudo bem? Então, mais um limite aí pra gente. Vamos só resolver limite por L'Hopital. E esse? Limite do x tende a 1, x à quarta, menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x, mais 2, tudo isso dividido... menos 2, obrigado. Sobre x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Primeira coisa é verificar se vai atender às hipóteses. Vamos fazer de cabeça. Meu Deus do céu. É menos 1 aqui, é? Bom, deixa eu tentar focar aqui. Vamos lá. Então, quando x tende a 1, o que vai acontecer? 1 à quarta menos 1 ao cubo vai dar 0 esse fator. Menos 3 vezes 1 ao quadrado dá menos 3. Com mais 5, 5 vezes 1 dá 5. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, o numerador vai para 0. E o denominador? 1 ao cubo, 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Aqui vai para 0 sobre 0, que é uma determinação das hipóteses do L'Hopital. Tá? Então, por L'Hopital... O que vai acontecer? Aquele limite ali, limite, no x tende a 1, de x à quarta, menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x menos 2, sobre x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x menos 1, esse limite vai ser igual ao limite do quociente entre as derivadas, tá? No x à quarta menos x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2 deriva em cima, e x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1 deriva embaixo. Tudo certinho. Então agora a gente precisa achar essas derivadas.
Então isso vai ser igual. Derivando, isso vai ficar limite, quando x tende a 1. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Derivada de menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, menos 6x. E derivada de 5x é 5. Dividido, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, menos 6x. E derivada de 3x é 3, tá bom? Então, nós temos isso aqui. Aquele limite vai ser igual a esse. Aí eu tenho que calcular esse. Vamos tentar substituir, tá? Quando eu substituo 1, aqui vai ficar 4 vezes 1 ao cubo dá 4. Menos 3, 4 menos 3 dá 1. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Opa! E aqui embaixo, 3 vezes 1 ao quadrado dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 mais 3 deu 0 de novo. Caramba, e agora? Agora usa L'Hopital de novo. Porque o novo limite atende às hipóteses de L'Hopital novamente. Tá? Então eu posso usar L'Hopital novamente. Tá? Então, novamente, usando L'Hopital, isso vai ser o limite quando x tende a 1 da derivada da de cima dividido pela derivada da função de baixo. Tá? Então isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1. Derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 6x, menos 6. Dividido. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 6x, menos 6. Aí vamos tentar substituir, né? Quando eu fizer a substituição, 12 menos 6 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Já viu o que vai acontecer, né? 6 vezes 1 dá 6. 6 menos 6 dá 0 também. Opa! De novo toda hora. Usa L'Hopital novamente. Tá bom? Então, mais uma vez. Por L'Hopital. Então, aquele limite vai ser igual ao limite quando x tende a 1 da derivada da função de cima dividido pela derivada da função de baixo. Então, isso vai ser igual ao limite quando x tende a 1, derivada de 12x ao quadrado dá 24x. Derivada de 6x dá 6. Derivada de menos 6 é 0. Sobre derivada de 6x dá 6. Derivada de menos 6 é 0. Então, parece que agora vai dar bom, né? Porque ali o denominador não zera. Aqui é uma função afim. Então, é só substituir. 24 vezes 1 menos 6 sobre 6. Isso dá 24 menos 6 dá 18 sobre 6. E 18 sobre 6 dá 3. Que é o resultado desse limite aí. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a próxima.
limite, quando x tende a zero, da tangente de x menos x sobre x ao cubo. Vamos ver. Tenta substituir. X por zero. Tangente de zero é quanto? É seno de zero por cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, tangente de zero é zero. Ok? E x zero. Então, fica 0 menos 0. Então, aqui dá 0. E 0 ao cubo é 0. Então, já atendeu aí as hipóteses de L'Hopital. Tá bom? Então, por L'Hopital, esse limite, quando x tende a zero, da tangente de x menos x sobre x ao cubo, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, da derivada da tangente de x menos a derivada da tangente de x menos x sobre a derivada de x ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Muito bem, não pode esquecer. Secante ao quadrado de x menos derivada de x é 1 sobre derivada de 3 de x ao cubo é 3x ao quadrado, tá? 3x ao quadrado. Tá bom? E aí, e agora? Bora tentar substituir, né? Quando x é zero, substituindo, quanto é a secante de zero? Secante é 1 sobre cosseno. Então fica 1 sobre o cosseno de zero, que dá 1. Então 1 sobre 1 dá 1. Secante de zero é 1. Então fica 1 menos 1, que dá 0. E aqui vai dar 0. Então, de novo, eu posso usar L'Hopital. Então, por L'Hopital, isso aí vai ser igual ao limite, quando x tende a 0, da derivada da secante ao quadrado de x menos 1 sobre a derivada de 3x ao quadrado. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 0, de... Vamos logo para o denominador. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de menos 1 é 0. Eu só preciso da derivada da secante ao quadrado de x. Observe que aí eu tenho uma composição. Tem que usar a regra da cadeia. Então, qual é a derivada da secante ao quadrado? Qual é a derivada de u ao quadrado, gente? Sendo u uma função de x. Qual é a derivada de u ao quadrado? 2u vezes derivada de u. Não é assim? Pela regra da cadeia? Se deriva a potência e depois multiplica pela derivada da função que está dentro. Aqui é a mesma coisa. Aqui é como se tivesse a u, seria a secante. Então, eu estou secante ao quadrado. Então, qual é a derivada de secante ao quadrado? É 2 vezes a secante vezes, pela regra da cadeia, a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Muito bem. Secante vezes tangente. Não pode esquecer a derivada da secante. A gente usa bastante. Secante vezes tangente. Então, organizando isso aqui, isso vai ficar o limite quando x tende a 0, de 2 vezes a secante ao quadrado de x vezes a tangente de x sobre 6x. Vamos tentar substituir? Quando eu substituo, secante de 0 dá 1, 1 ao quadrado é 1, tangente de 0 é 0. Então, o numerador vai para 0 e o denominador 6 vezes 0, 0. Então, foi para 0 sobre 0 de novo.
então a gente pode usar de novo o L'Hopital. Ok? De novo o L'Hopital. Vamos lá. Então, por L'Hopital novamente. Então, aquele limite vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, da derivada de 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x, dividido pela derivada de 6x. Deixa eu ver se é isso. Secante quadrado tangente, tá. Tá? Então vamos lá. Força e coragem. Começa pelo de baixo, que é mais fácil. Dá 6. Tá bom? Agora tem que derivar essa função do numerador. Só que essa função do numerador é um produto de funções. Então tem que usar a regra do produto. Derivada do produto, tá? Vamos lá. Esse 2 eu vou deixar bem aqui, ó. E vou derivar só isso. Tá bom? Então vou colocar o 2 aqui em evidência. Vamos lá. Regra do produto, só relembrando. É a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá bom? Então vamos lá. Derivada do primeiro, derivada da secante ao quadrado. Já fizemos lá. É 2 vezes secante vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Não vai dar aqui. Tá? Então, de novo, esse 2 está aqui. Derivada de secante ao quadrado, é a derivada do primeiro. 2 secante vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Tá? Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada da tangente. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 6. O bom é que o denominador não zera mais. Né? Isso é maravilhoso. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero, de 2 vezes secante com secante dá secante ao quadrado, tangente com tangente dá tangente ao quadrado, secante ao quadrado com secante ao quadrado dá secante à quarta. Sobre 6. Posso até simplificar aqui, né? Sobra 3 aqui, ó. Vou simplificar aqui, ó, que fica mais bonito. E aqui eu vou colocar logo 3 e aqui eu vou apagar esse 2. Tá bom? Ficar mais bonitinho. Pronto. E agora? Bora substituir, né? Ver o que vai dar. Quando eu substituo x igual a 0, secante de 0 é 1, tangente de 0 é 0. Então isso aqui tudo vai para 0. Secante de 0 é 1. 1 quarta é 1. Então vai ficar 1 sobre 3. Aqui vai dar 1/3 esse limite. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Dá 1/3. Não errei. Belezinha? Então olha aí, tivemos que usar 3 vezes o L'Hopital, né? Que bonito. Bonita essa. Vou colocar uma assim na tua prova. E essa aí? Limite
do seno de x sobre 1 menos cosseno de x, quando o x tende a π pela esquerda. E esse aí? Dá quanto? Vocês ficam logo com medo, né? Agora eu vou ter que usar 5 vezes L'Hopital. Bora substituir? Seno de π sobre 1 menos cosseno de π. Isso aqui vai ficar o quê? Quanto é o seno de π? 0. Sobre 1 menos... Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Certo? Fica 0 sobre 2, que dá 0. Olha só, não precisou nem usar L'Hopital, olha. Tudo bem? Daí a importância de você fazer a substituição. Porque pode ser que você não precise usar L'Hopital, se o limite sair direto. Essa função, ela é contínua em π. Ela é contínua em π e está definida em π, né? Porque para ser contínua, ela tem que estar definida. Ela está definida em π, é contínua, então é só substituir. Não tivemos problema no denominador, então deu 0. Tá bom? Então nem precisou usar L'Hopital. Não precisou e não daria para usar, porque não teve a indeterminação que satisfaça L'Hopital. Tudo bem? Então sempre façam uma substituição para se certificar. E essa? Limite. Bota aí pra gente. Limite quando x tende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x. Vamos ver essa. Bom, gente, quando x tende a 0, 1 sobre x tende para onde? Para infinito. Numerador fixo, denominador diminuindo cada vez mais, se aproximando de 0 cada vez mais. Então, isso aí vai explodir. Ou para mais ou para menos infinito. Vou colocar mais infinito aqui, só para a gente entender o que vai acontecer. Menos... E quando x tende a 0, 1 sobre o seno de x vai para onde? Vai para infinito também. Porque o seno de 0 é 0. Você vai se aproximando de 0, o seno de 0 vai tendendo para 0 também. Então o denominador está indo para 0, o numerador fixo, isso aqui vai para infinito. Então olha só, a indeterminação que nós temos é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Podemos usar L'Hopital? Não podemos. Não podemos usar L'Hopital. E agora, José? Boa. Vamos fazer alguma manipulação algébrica. Qual? Boa. MMC. Bora tirar o mínimo aqui dessas funções, tá? Esse limite aqui, ó, quando x tende a 0, de 1 sobre x menos 1 sobre o seno de x, ele é igual ao limite, quando x tende a 0, de x vezes o seno de x sobre seno de x menos x. Concorda? E esse limite agora, se eu faço x tender a 0, seno de 0 é 0, 0 menos 0 dá 0. 0 vezes o seno de 0 dá 0. Agora ele se transformou em uma indeterminação que satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Tudo bem? Pode aparecer algo assim também. Não estou falando na prova, né? Nos exercícios pode ser que apareça algo assim, tá?
Você obtém um limite que inicialmente não satisfaz as hipóteses de L'Hopital. Aí você tem que manipular a tua função para que apareça a indeterminação que você quer, ou você resolve de outro jeito, tá bom? Ou você tenta resolver de outro jeito se tiver solução. Tá, isso aqui não dá zero? Infinito menos infinito não dá zero, não? Para mim dá zero, né? Eu também acho. Pois é, né? Se um número menos outro número dá zero, por que infinito menos infinito não dá zero, né? Em que cálculo? Cálculo 1 mesmo. A gente já falou sobre isso. Nós já falamos isso quando nós estudamos limites infinitos, limite no infinito. Tá? Te dar um exemplo bem rasteiro assim mesmo. Ó. Por exemplo, limite quando x tende a zero de 1 sobre x menos 1 sobre x. Isso aqui vai dar... Isso aqui seria uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Mas, na verdade, 1 sobre x menos 1 sobre x é zero. Então, isso aqui vai dar zero. Esse aqui vai dar zero. Mas, dependendo da função, pode ser que isso vá para outro valor, para outro resultado. Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Né? Porque essa daqui, ó... É verdade. Porque essa daqui, por exemplo, ela vai para infinito. No x tende a zero. E essa também. Tudo bem? Então, você poderia dizer, infinito menos infinito dá zero. Mas, na verdade, não, né? Porque isso aqui cancela com esse, então isso aqui vai para 2. Então, por isso que é uma indeterminação, porque você não sabe para onde é que vai, na verdade. Entendeu? Dependendo do que você vai estar trabalhando, você não sabe para onde é que vai. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então... Agora a gente pode usar L'Hopital, né? Agora, usando L'Hopital. Então, esse limite aqui, ó, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, do seno de x menos x, a derivada disso, dividido por x vezes o seno de x, a derivada disso. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a zero, de derivada do seno, cosseno só. Né? Derivada de menos x é menos 1. E aqui eu tenho um produto. Então, tem que usar a derivada do produto. Né? Então, a derivada da primeira é 1 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, a derivada do seno, cosseno. Tá? E aí, se eu substituir aqui, que vai ficar cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá zero, menos 1 dá zero. Seno de zero dá zero, 0 vezes cosseno de zero, que é 1, dá zero, então aqui vai dar zero também. Então a gente usa L'Hopital novamente, tá bom? Então, novamente, por L'Hopital. Então a gente vai derivar, tá? Derivar aqui e vai derivar aqui. Então, isso vai ser o limite quando x tende a zero. Da derivada do cosseno de x menos 1 sobre a derivada do seno de x mais x vezes cosseno de x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero de derivada do cosseno. Agora sim, é menos seno de x, derivada de menos 1 é zero, derivada do seno é cosseno, mas aí aqui eu tenho que usar a regra do produto.
Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é menos seno. Tá? Menos seno. Aí agora, com esse menos com esse mais aqui, vai ficar menos aqui, tá? Deixa eu tirar logo aqui, só para economizar os passos. Então, organizando isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero, de menos seno de x sobre 2 cosseno de x menos x seno de x. Tá? E aí, substituindo, quando x tende a zero, vai ficar menos seno de zero dá zero, 2 vezes cosseno de zero dá 1, menos 0 vezes o seno de zero, que dá zero. Então, isso aqui fica menos 0 sobre 2, que nós não temos problema. Tá? Que dá zero. Então, esse limite aí é zero. Ok? Nós tivemos que usar... Primeiro, a gente teve que mexer na função para encontrar a indeterminação do tipo de L'Hopital. Tá? E depois, ainda tivemos que usar L'Hopital 2 vezes, né? É boa essa, né? Bom, e essa outra aqui? Limite, quando x tende a mais infinito, do log natural de x sobre x mais 1. O que vocês fariam nessa? Limite exponencial? Não. Porque... Muito bem. Só que você só tem que garantir que ela vai ser... O que ele falou é, a gente pode jogar o log natural para fora do limite, professor? Poder pode... desde que ele justifique corretamente. Qual é a justificativa? Como ele falou, já que a logarítmica natural é contínua, então eu posso fazer isso, mas eu tenho que garantir que ela é contínua no resultado do limite, que vai aparecer ali dentro dela. Tá? Então, o que a gente pode fazer aí é o seguinte, ó. Contínua no ponto, que é o resultado lá do limite, né, no caso. Então, bota lá pra gente rapidinho, qual é mesmo? Limite, quando x tende a mais infinito, do log natural de x sobre x mais 1. Então, o que a gente poderia fazer era o seguinte, ó, log natural do limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1. Eu só tenho que garantir que a função log natural é contínua no resultado desse limite, caso esse limite exista. Tá? Então, o que a gente precisa agora descobrir é esse limite. Então, vamos descobrir esse limite. Limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1. Bom, mas esse aqui, se eu tentar fazer a substituição, no numerador vai ficar... fazer a substituição bem entre aspas, tá bom? Porque o mais infinito não é um número para a gente substituir. A gente vai estudar o comportamento para onde cada uma dessas funções vai quando x tende a mais infinito. Então, quando x tende a mais infinito, o numerador vai para mais infinito e o denominador também vai para mais infinito. Então, nós temos uma indeterminação que satisfaz a hipótese de L'Hopital, infinito sobre infinito. Tá bom? Então, por L'Hopital, nós temos que o limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1, é o limite da derivada lá de cima sobre a derivada lá de baixo. Derivada do numerador, que é o x, é 1. E derivada do denominador também é 1. Então, esse limite aqui dá 1. Tá claro? Alguma dúvida? E aí, portanto,
Logo, o limite, quando x tende a mais infinito, do log natural de x sobre x mais 1 é igual ao limite, é igual ao log natural do limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1, que é igual ao log natural desse limite que deu 1. E a log natural ela está definida em 1, ela é contínua em 1, né? O log natural de 1 é 0, tá bom? Então o resultado desse limite aí é 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? E esse aqui? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Não tem uma mais bonitinha aqui. Esse exemplo aqui, esse último. Vou deixar esse aqui para vocês. Vou tentar essa letra D e essa letra E, tá? Vou fazer esse aqui. Tá bom? Vou fazer essa letra, esse último exemplo. E esse aí? Limite quando x tende a menos infinito de e elevado a menos x sobre x ao cubo. A função e elevado a menos x, quando x tende a menos infinito, ela vai para onde? Vai para mais infinito, tudo bem? Então o numerador vai para mais infinito. E o denominador, quando x tende a menos infinito, x ao cubo tende a menos infinito. Então é uma indeterminação, tipo de L'Hopital, tá? Então por L'Hopital, esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de e elevado a menos x, a derivada dele, sobre a derivada de x ao cubo. Tá? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de... Qual é a derivada de e elevado a menos x? Qual é a derivada de e elevado a x? Elevado a x. Qual é a derivada de e elevado a menos x? Você usa a regra da cadeia. É a própria função multiplicado pela derivada de menos x, que é menos 1. Então vai aparecer um menos aqui. Tá bom? Sobre derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Aí agora para essa função, quando x tende a menos infinito, e elevado a menos x, vocês me disseram que vai para mais infinito. Com esse menos infinito. E o denominador vai para onde? Para mais infinito. Porque eu tenho expoente par. Tá? Então, menos infinito com expoente par vai para mais infinito. Com vezes o 3, continua indo para mais infinito. Então, eu tenho novamente uma indeterminação aí do tipo L'Hopital. Então, por L'Hopital novamente. Tá? Por L'Hopital, eu tenho que esse limite ali vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito, de menos e elevado a menos x, sobre
a derivada dele, né, sobre a derivada de 3x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito. Então, vamos lá. Quando x tende a menos infinito, e elevado a menos x... Ah, não, tem que derivar primeiro, né? Desculpa. Derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Com esse menos vai dar mais. Fica e elevado a menos x positivo sobre 6x. Confere? Bom, então isso aqui, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para mais infinito e aqui vai para menos infinito, o denominador. E aí, mais uma vez, a gente pode usar L'Hopital. Então, mais uma vez... por L'Hopital. Então, aquele limite vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de derivada de e elevado a menos x sobre derivada de 6x. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de menos e elevado a menos x sobre 6. Bom, o denominador a gente não tem mais problema. E elevado a menos x, quando x tende a menos infinito, vai para mais infinito. Com menos, vai para menos infinito. Tá bom? O denominador não tem problema. Então, esse limite aqui, ele vai para menos infinito. Não é que ele vale menos infinito. Essa função vai para menos infinito. Tudo bem? Então, o limite é isso. Alguma dúvida? Sim ou não? Não?